papel do ACE2 no coronavírus? É uma boa pergunta essa. Deve ser algum profissional de saúde, né? O ACE2, que é o receptor de angiotensina, né? Ele justamente teria uma ação de facilitar a entrada do coronavírus em determinados órgãos, né? E existem vários órgãos do nosso organismo que têm esse receptor, os vasos, né? O pulmão, as próprias vias aéreas respiratórias têm esse receptor ACE2, tá? E tem etnias que têm um quantitativo maior de ACE2 do que outras etnias, né? Então, se você pegar a etnia de origem afro, né, ela tem uma quantitativo maior de ACE2, que é o receptor de angiotensina, maior do que etnias mais caucasianas, brancas. E isso realmente tem mostrado por que o paciente afro ele tem uma tendência maior de complicar do quadro clínico do que um paciente realmente de origem caucasiana, principalmente na questão respiratória pulmonar, porque ele tem mais receptor ACE2 no pulmão, tá? Então é uma das hipóteses, né? A gente ainda não tem ainda como afirmar isso. Precisam de mais estudos, é só uma hipótese, é importante. Vou falar 3 vezes, é uma hipótese, é uma hipótese, é uma hipótese. Depois você não dizer, o doutor Marcelo afirmou. Não, não afirmei nada, tá? Mas pode ser uma possibilidade isso. Por isso que é importante o paciente de origem afro, ele manter o tratamento dele para controle da pressão arterial extremamente em dia. Ele não pode parar o tratamento da pressão arterial. No início, quando começou essa pandemia, ficou uma falácia enorme de todos dizendo, mas quem tomar o inibidor da enzima conversora da angiotensina, que é o captopril, enalapril, lisinopril, ou os bloqueadores receptores para a angiotensina, que é a losartana, a valsartana, teomilsartana e as artanas da vida, né? Então, isso pode piorar, isso já foi caído por terra, tá? Os cientistas já falaram que não, que o que piora justamente é a retirada da medicação. Então você tem que manter o uso da medicação como o seu médico prescreveu, tá? Da forma correta, e isso é que vai controlar, tá? Mas parece que esse receptor, o vírus, ele se liga ao receptor e ele entra com mais facilidade no órgão a ser atingido, né? Por isso que nós vemos que o coronavírus não é uma doença localizada a um órgão somente, ele é uma doença sistêmica, é uma doença que se espalha por várias partes do corpo, e que pode atingir diferentemente várias partes do corpo. Certamente o órgão mais atingido estatisticamente é o pulmão, mas eu já peguei casos aí de coronavírus de pacientes com manifestações gastrointestinais somente, quadro de diarreia, quadro crônico de diarreia, náusea, vômito, e era coronavírus, né? Existem casos também de pacientes com problemas cardiovasculares, né? Então, com tromboses que evoluem para tromboembolismo pulmonar, você tem um processo inflamatório do endotélio vascular, e vários outros casos, né? Casos de pacientes que sofreram derrame, mas é mais raro, o mais comum realmente é o pulmão, tá? Inclusive, um paciente que já entra internado, ele já tem indicação já de fazer a heparinização preventiva contra a formação de trombos, né? O paciente que se interna, o uso da inoxaparina, preventivamente durante a internação e um tempo depois após a internação, porque existe realmente uma facilidade maior de formação de trombo, principalmente nos casos mais graves, onde você tem uma vasculite mais importante, e a possibilidade de desenvolvimento de tromboembolismo pulmonar com hipertensão pulmonar. Então é algo complicado, né? É um vírus realmente que a gente precisa tomar muito cuidado e precisamos mudar a nossa filosofia, a nossa forma de pensar e dar mais valor ao pesquisador, porque certamente se nós tivéssemos pesquisadores de ponta aqui no Brasil, todos eles são de ponta, né? Os brasileiros são muito firmes, muito resilientes, mas se nós tivéssemos centros de pesquisa de ponta, corrigindo aqui minha fala, centros de pesquisa de ponta, onde os nossos pesquisadores tivessem em abundância recursos financeiros e materiais para poder desenvolver pesquisas científicas, certamente nós não estaríamos passando pelo que nós estamos passando. Por exemplo, lá nos Estados Unidos já foi desenvolvida uma técnica que inclusive eu já estou há 10 anos já acompanhando esse tipo de técnica, que é a técnica da terapia gênica, utilizando em específico uma proteína chamada CRISPR. E essa proteína CRISPR, ela já foi autorizada a ser produzida para diagnóstico pelo FDA. E um diagnóstico assim extremamente rápido, horas após a infecção, com alto índice de acuracidade, ou seja, pode salvar a economia mundial. Mas a empresa que vai produzir não vai ter condições de atender o mercado fora dos Estados Unidos, né? Imagina se nós tivéssemos
uma estrutura também de produção aqui no Brasil, compatível com as norte-americanas, e pudéssemos então produzir para o nosso mercado, né? Você vê a importância nossa de investir em pesquisa e de tornar o pesquisador a elite. A elite não é o judiciário, a elite não é o legislativo, a elite não é nem mesmo o executivo. A elite de uma sociedade são os homens da ciência, ok? Principalmente das ciências biológicas, porque é o tipo de ciência que mantém você vivo, ok? Tá bom? Quando eu falo ciências biológicas no geral, ok?